1 Samuel, capítulo 18, tem sido para mim um aprendizado muito grande, porque o pastor também, quando prega, irmão, ele está aprendendo. Primeiro ele já pregou para ele, depois ele vai pregar para aqueles que estão na sua frente. Esse é o trabalho nosso. Então esta palavra eu já preguei para mim mesmo, e eu vou repetir agora para a igreja, para os irmãos. Tenho pedido aos irmãos, hoje estamos com o tempo até melhor, que você leia, porque o assunto aqui, se você ler bem, você vai entender todo o assunto. Mas se você ler sem prestar atenção, você não vai conseguir. Vamos ver o que aconteceu com este nosso querido irmão no capítulo 18, versículo 1 até verso 16. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia tomou-o e não lhes permitiu que tornasse para a casa do seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Qual foi a atitude que ele teve? Verso 4, eu peço à igreja para ler. Pronto. Saía Davi onde quer que Saul enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Agora vamos para um outro desafio, agora verso 6 a 16. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seus exércitos, voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumento de música. As mulheres se alegravam, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu a seus milhares, porém Davi aos seus 10 milhares. O que aconteceu? Verso 8, leia. E daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. E no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava sua harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dela por 2 vezes. Versículo 12, leia. Pelo que Saul afastou de si, o pôs por chefe de 1000, ele fazia saídas e entradas, milhares diante do povo. Verso 14, leia. Juntos. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel, Judá, porquanto eu fazia saídas e entradas militares diante deles. Vamos orar ao Senhor? Nosso Deus e Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra, que foi colocada para nós nesta manhã, Senhor. Que texto mais lindo este, Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor. A leitura já foi importante para nós. Mas eu te peço, permita-me, Pai, trazer também uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração,
para ajudar a igreja no seu caminhar, no dia a dia. Toma nas tuas mãos a cada um, Senhor, e abençoa esta meditação, no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. O que observamos aqui, irmãos, após uma vitória, veio as lutas sobre Davi. Davi tinha feito algo que nunca ninguém tinha feito antes. Ele ainda um garoto de menor idade ainda. Ele enfrentou um gigante, destruiu o gigante, sendo ainda um garoto. E isto, ao invés de ter tantos aplausos, teve alguém que não gostou do que aconteceu. É o que vai acontecer na vida deste jovem chamado Davi. Após esta vitória, ele sofreu então as lutas que são normais na vida de cada um de nós também. Os filisteus, eles precisavam de seu gigante. Por quê? O qual eles confiavam. Eles estavam tranquilos, toda a tropa estava formada, mas não precisava lutar, por quê? Porque eles tinham um gigante, e só esse gigante resolvia o problema, com aquelas armaduras enormes, com aquelas coisas, um homem de, segunda coisa, 3 metros de altura, uma coisa desproporcional, um Davizinho menor, e Davi disse, eu vou lutar, deixa comigo isso. Então o que aconteceu foi isso. Os filisteus então acreditavam nos seus gigantes. E o que aconteceu? O gigante morreu. E quando o gigante morreu, todos eles, correram, não quiseram enfrentar mais nada, porque perderam o seu referencial. Digo para a igreja hoje, o nosso referencial é Deus. Nós confiamos no Senhor. O nosso gigante está vivo. Ele não morre. Ele está sentado diante do Pai. Ouça isto. O nosso gigante está vivo. Ele não morreu. A nossa confiança está nele. E a palavra do Senhor diz que os que confiam no Senhor é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Mesmo em meio às lutas, às tribulações que acontecem na sua vida, na minha vida, de cada pessoa acontece. E eu sempre digo, não importa as lutas, o importante é como você as enfrenta. Nós enfrentamos confiado no Senhor. Aleluia, e o Senhor é que vai nos dar vitória a cada dia. Portanto, agora eu vou falar um pouquinho de um outro assunto perigoso. Davi enfrentou algo mortal na vida de um ser humano, chamado popularidade. Isto é perigoso. A pessoa, quando se torna assim muito famosa, que alguém começa a jogar muitas flores neles, nós pastores sofremos muito isto. Nós sofremos, se nós não tivermos cuidado, nós vamos até pensar que já somos Deus. E isto tem sido a derrota de muitos heróis de Deus. Muitos heróis têm sucumbido, têm sido destruídos, têm ido para a lona, têm sido derrotados, porque começam a achar que são algo maior. Então, isto é perigoso. Então, Davi enfrentou o chamado popularidade. Foi isto que o atacou. O garoto que matou o gigante. Daí surgiu as canções das mulheres. Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. E Davi deve ter dito assim, eu sou bom. Não, Davi não fez isso.
popular. Ouça bem, às vezes a pessoa vai para um emprego, porque lá ele está sendo notado bem, famoso, lá bem, e ele começa a dizer, aqui eu já sou maior do que todo mundo. Não faça isto. Não deixa a fama atrapalhar a sua vida. A fama é um elemento perigoso que destrói. Há um jogador de futebol, não falo o nome. Você já observou como ele está sendo derrotado? Porque ele achava que era melhor do que todo mundo. E não é bem assim. Você sabe quem eu estou falando? Não fala o nome, por favor. O perigo de achar que já é o melhor. Nós temos que entender que nós somos servos de Deus. Onde você estiver, no que você faz, seja um servo. Servo está sempre pronto a se ajoelhar e lavar os pés dos outros. Nós temos esse cuidado, é o nosso cuidado aqui, pessoal. Então o que eu estou dizendo é que Davi não deixou este mal atingir a sua vida. Portanto, quantas vítimas têm acontecido neste mundo por causa disso, irmão? Por pensar que já são algo que na verdade não são. Perigoso isso, irmãos. Seja simples, seja uma pessoa normal. E então agora Davi, por causa desses aplausos recebidos, após ter matado o gigante, levantou agora um inimigo chamado Saul, cheio de inveja de Davi, e tenta matá-lo. Então, o inimigo agora de Saul não era mais os filisteus, agora era Davi de dentro da sua casa, que estava junto com ele aqui. O meu inimigo agora não é aquele, é esse que está aqui ao meu lado. E quantas vezes isso acontece? Foi isso que aconteceu com esse garoto. Não era mais os filisteus, era Davi. O mal, agora eu quero dizer a você, o mal que o ciúme faz. Repita comigo, ciúme é um mal perverso. Ciúme é algo doentio. Quantas pessoas você tem ouvido que morreram, pessoas mataram por ciúme? Isso não é ciúme, é uma coisa diabólica. Eu tenho ciúme porque eu gosto muito. Não é verdade. Ninguém tem que ter ciúme, tem que ter confiança. Ciúme é doente. Ouça o que eu estou dizendo essa manhã. Ciúme é doentio. É uma coisa que entra uma perversidade no ciúme, que se for desagradado naquilo que a pessoa tem ciúme, ela vai ter uma reação. É o que aconteceu. Saul entrou nessa canoa furada. Ele se enlouqueceu. Olha para o verso 8. Então Saul se indignou muito com estas palavras, desagradaram em extremo. Puxa, deram 10 milhões para ele, e para mim, eu não sou nada, eu sou um zero à esquerda. E ele começou a permitir que o inimigo entrasse na sua vida. A Bíblia diz, resistiu o diabo. Você está entendendo? Alguém vai dizer, pastor, eu tenho muita ciúme. Meu irmão, esquece esse negócio de ciúme. Eu sempre acreditei no meu taco. Namorada minha podia ir em qualquer lugar que eu pode ir onde quiser. Eu sei que eu sou bom. Mas tem gente que vai, onde você foi? O que você fez? O que você fez? Faz um inquérito de 10 páginas. Está brincando?
Estou falando de algo perigoso. Ciúme. No nosso meio existe. Bota uma pessoa para pregar, aquela pessoa fica muito boa demais, prega bem. Aí, rapaz, esse cara está arriscado a tomar meu lugar. Não, o pessoal está gostando muito dele. Quando fala aquele que vai pregar, o pessoal enche mais a igreja. Tem pastor que não resiste isso, irmão. Ele não deixa ninguém pregar, ele fica ali igual uma estaca de madeira, mas não deixa. Não deixa ninguém crescer. A minha alegria é que eu tenho aqui na igreja alguém que prega melhor do que eu. As pessoas me dizem assim, mas bispo, fulano matou a pau, pregou pra caramba. Hein? Eu digo, ô glória, é sinal que eu ensinei bem. Você está entendendo agora? Eu tenho discípulo até em outras igrejas, que ouvem as minhas mensagens e pregam lá na igreja deles. Eles ouvem as minhas mensagens que eu prego aqui e vai lá na igreja dele. Ele bota uma roupagem diferente, sabe? Mas é tudo que eu falei. Então, que bom, pode rir, mano, não tem perigo não. Pode rir. Então tem gente que não está entendendo. Como é bom isso, né? Se o Jonas bota com uma pessoa que pega o saco que é melhor que você vai dizer, poxa, ensinei bem, hein? Não é verdade? Porque você... Eu moro num lugar lá, meu filho, agora tal de Rock in Rio. Meu pai, 10 horas da manhã já tem aquela bateria, uma bateção. Aquele deve ser um bando de surdo lá, né? Até 10 horas da noite. Meu pai do céu, só Jesus na causa. Agora Deus levanta, irmãos, ouça agora. Deus levanta na casa do rei um protetor para Davi. Olha que coisa fantástica. Eu quero que você entenda que quem cuida de cada um de nós é Deus. Tudo que acontece, Deus já está providenciando algo para nos ajudar. Agora você observa nesse texto aqui, que Deus, então, o que Deus fez? Eu vou levantar dentro da casa de Saul uma pessoa que vai ser para mim aquela pessoa que vai orientar ao meu rei, Davi. Aí surge o Jonatas. Aí no verso 8, nós já lemos aqui, aliás, no capítulo 18. No capítulo 19, eu espero que eu não esteja te cansando a sua beleza. Aqui diz no capítulo 19, verso 1, diz que Jonatas intercede por Davi. Dá uma olhada aí no texto para você ver. Está tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Então vamos seguir. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: meu pai, Saul, procura matar você, meu cara. Acautela, pois pela manhã e fica num lugar oculto, esconde-te. E ele diz assim: e eu sairei e estarei ao lado do meu pai no campo onde estás, e falarei a teu respeito a meu pai, e verei o que houver, eu te farei saber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul seu pai, e lhe disse: não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes, arriscando ele a vida, feriu os filisteus, efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e alegraste. Por que, pois, agora pecarias contra o sangue inocente, matando Davi sem causa, meu pai? Saul atendeu a voz de Jonatas, jurou, só que ele não cumpriu mais:
Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou Davi, contou-lhe todas estas palavras e o levou a Saul. E esteve Davi perante Saul. Que coisa fantástica, né, irmão? Aí você olha um texto desse, né? Quem que estava defendendo Davi? Deus. Usando quem? O próprio filho do rei. Ele disse: o que o papai falar eu te digo, rapaz. Eu vou ser o quinta coluna dentro da casa do papai. Tudo que ele falar eu te falo, para te livrar de acontecer alguma coisa com você. Então ele levanta um protetor. É assim que o Senhor faz, irmãos, para cuidar do seu futuro rei. Jonatas é levado por Deus para esta obra. Ah, que coisa fantástica. Eles irão estar no palácio como escudeiro. Agora, algo lindo. Volte para o versículo, capítulo 18, verso 4. Acho que é verso 4, deixa eu ver se é. Sim. Olha para o verso 4 para você entender uma coisa. 18, verso 4. Tem alguém cochilando? Diga amém. Tem não. O que é que você entende desse verso 4? O que você vai entender? Davi, o que Jonatas fez? Despojou Jonatas, da capa que vestia. Mas o quê? Hein? Tirou toda sua capa, sua lança, porque ele, Jonatas, seria o futuro rei. E ele despojou de si mesmo e reconhecia que quem ia ser o rei era Davi. Ele não teve ciúme, né, Robson? Que coisa linda. Ele não teve ciúme. Esse camarada veio para aqui para tomar meu lugar. Né? Pelo contrário, ele honrou a Deus. Ele honrou ao Senhor. Tirou tudo. Davi, você é o futuro rei. Está aqui todo esse material agora é seu. Eu vou ser seu servo. É assim que acontece com o homem de Deus. Isso vale a pena você grifar na sua Bíblia. Ele despojou de tudo, ele não se enciumou, ele não ficou ali amedrontado. Poxa, eu que estava pensando que ia sentar naquela cadeira de ouro e aquele monte de concubina em volta de mim. Não, eu prefiro servir a Ele. Irmãos, prefira servir a Deus. Sirva ao Senhor de coração, de paixão. Que coisa fantástica, né, irmão? Ele despojou, entregou tudo. Então ele ia ser o rei. E ele abriu mão de tudo. Primeira coisa que aconteceu com Davi, que deve ter entristecido ele, no verso 2 do capítulo 2, verso 18. Saul naquele dia tomou e não lhes permitiu mais que ele voltasse para a casa do seu pai, ou seja, tirou ele do trabalho que ele mais gostava, irmãos. Davi era um pastor de ovelha, ele foi criado nas montanhas, criado no sereno, ele sabia, ele tinha a sua harpa, é ali que ele construía as suas músicas, era ali que ele aprendeu a tocar, enquanto ele cuidava então ele tinha paixão por aquilo que fazia, tanto assim que se você ler anteriormente, diz que quando ele foi ordenado rei, ele não ficou, ele voltou para cuidar das ovelhas outra vez. Ele amava o que fazia, então Deus tirou dele, né? O rei, aliás, Saul tirou dele aquilo que ele mais gostava. Agora você vai ficar aqui comigo, você não volta para cá de papai. Isto me chamou a atenção. Segundo, ele sofre um atentado no verso 10 e 11. Agora, duas coisas que eu anotei aqui. Enquanto Davi tinha na mão uma harpa, Saul tinha o quê? Uma lança. Olha a diferença. E ele estava dedilhando a sua harpa. É lindo aquilo, não?
E ele volta. E Davi tentou. Saul disse: vou pegar essa espada, na hora que ele estiver distraído, tocando ali, porque todo músico fecha o olho um pouquinho, né? Cuidado, hein, Jonas? Amanda, cuidado, hein, Amanda? Eu sempre olho por músicos ali que tem uns tocando de olho fechado. Toca de olho aberto e cantando, hein? Ó, tem gente do seu lado, hein? Cuidado. Vocal, quando cantar aqui não fica assim, não. Fica de olho aberto. Não é verdade? Saul disse: eu vou aproveitar que ele está distraído e eu vou dizer, nunca mais as mulheres vão falar que ele ganhou 10 mil. Vou calar as mulheres. A mulher depois vai ter que dizer que eu sou bom. Davi falou: que isso, meu rei? Calma, patrão. Eu estou tentando pensar que Davi... Ele disse: calma, meu rei, estou aqui, o que houve comigo? Está amarrado. Desculpe, Macedo. Essa palavra é de Macedo, não é minha, não. Vou falar de uma coisa triste. E peço a permissão para falar. Vou falar com uma maneira diferente. Falando um pouco sobre Davi e Jonatas. E eu li de uma pessoa que escreveu que Jonatas e Davi, esta amizade era uma amizade colorida. Só uma mente podre, uma mente diabólica, pôde fazer uma interpretação dela. É porque não conhece a palavra de Deus. Nós não estamos falando aqui de algo mundano, estamos falando de Deus, que está chamando um homem para proteger o outro. E para proteger, ele precisava ser muito próximo. Mas infelizmente eu li em um livro essa palavra. De que aquilo, e daí é que vem muitas pessoas pensando diferente. Não estou criticando, eu estou tentando dizer como uma mente podre pode destruir muitas coisas. Porque estavam dizendo então que ele era um relacionamento amoroso. Isso é uma tristeza, uma interpretação deste ponto. Nós não podemos, irmãos, menosprezar o que diz a Bíblia. Nós estamos falando aqui de Deus, Senhor da glória, Jesus Salvador, homens profetas, homens de Deus, que não podem ser confundidos com este mundo. Isso é coisa muito séria. Mas o final deste rei foi muito sério. Não sei se vamos chegar até lá para falar, mas talvez fale. Vou falar até o final da vida, mas esse rei sofreu, este espírito o acompanhou e levou à sepultura. Este espírito ocupou a mente deste rei Saul, por onde andou, e ele acabou, o próprio espírito o induziu a tirar a sua própria vida. Este mal. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos, com as coisas. Eu quero terminar dizendo que Davi, até o Senhor, até se, aliás, sentar no trono, ele teve que passar pelo deserto. Às vezes nós, como cristãos, passamos por dias de desertos. Todos nós. Não há ninguém aqui que já não deu vontade de desistir, de dizer assim, não vale a pena. Todos nós passamos por isso. Vem aquela, como uma nuvem na nossa mente. Começamos a lamentar das coisas. Ouça isto essa manhã. Amada igreja de Deus, todos nós passamos por isso e vamos passar, mas vamos vencer,
Você não será derrotado se você confiar inteiramente no Senhor. Vamos passar por deserto? Vamos. Mas isso fez dele o quê? O rei. Entenda, por que aconteceu isso com Davi? Porque Deus estava formando um rei que foi o melhor, maior rei de Israel. A pergunta, precisava fazer isso? Deus sabe que às vezes passamos pela... Tem irmãos que falam assim, pastor, eu tenho passado por uma moenda. Será que a pessoa sabe o que significa moenda? Quantos aqui sabem o que é moenda? Opa, tem um monte de roceiro igual a mim aqui. Moenda é o engenho que moe cana. São duas rodas, uma roda para cá e outra para lá, puxando a cana. Uma para poder tirar o caldo da cana. Então, quando você passar por uma moenda, Deus está tirando o que não presta de você. E está te purificando. E se eu perguntar aqui, quem quer passar pela moenda, ninguém vai levantar a mão. Claro. Você está entendendo agora? Este é o sentido da moenda. Portanto, eu quero que você entenda que o que você acabou de ler e ouvir nesta manhã é a nossa própria história. Jesus disse para mim e para você, no mundo tereis aflições. Mas ele disse o quê? Eu venci e vocês vencerão também. Glórias a Deus. Portanto, que possamos ser alunos para aprendermos com a Bíblia, porque esta é a nossa história, até eu chegar o dia em que Ele vai nos recolher para estar com Ele para sempre. Que Deus te abençoe nesta manhã, que você saia daqui dizendo, eu não sou melhor do que Davi, nem sou melhor do que fulano ou fulano, eu sou eu mesmo, e Deus vai te dar vitória. Vamos curvar a nossa cabeça, eu tenho ainda uns minutinhos.